Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar, capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no Lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será o direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar, capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens.
Digo-vos em verdade que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será o direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras,
porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será, por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje e agora o Evangelho no lar. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus 11 até 25. Pode parecer singular, que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus
se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força a esses não quer Deus abrir a força, os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade, não o acaso, quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que o compete prescrever-lhe o que devo fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Assim sendo, vamos observar que os humildes e os bondosos de coração têm abertura para Deus, e que devemos nos tornar cada vez mais profundos, verdadeiros e leais para com todos os movimentos de nossas vidas. Concentre-se para realizar a sua meditação. Fixe o chakra frontal. Deixe seu corpo suave e leve e abra seu coração para Deus. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres, e que sejamos seres livres, iluminados, conscientes, realizando diariamente o Evangelho no lar. Que assim seja. Namastê. Vamos nesse instante ouvir serenar nossas vidas, esperar, avançar no caminho da luz, do amor e da verdade. Que a força infinita do amor venha para todas as criaturas do céu e da terra. Vamos ouvir agora e realizar o Evangelho no lar. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade.
Depois de dar 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebeu 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos, ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei outros. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão além desses 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo não semeei, onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro em mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-me, pois, o talento que está com ele, e deem-no no que tem 10 talentos, ao que tem 10 talentos, enquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus 25, parágrafo 14 a 30. Então, vendo a parábola dos talentos, podemos compreender que Deus nos dá segundo nossas obras. E se recebemos trabalhando, laboreando o máximo que pudermos, faremos o progresso.
E o Senhor quer que façamos mais e que tenhamos progresso, luz, amor e saúde. Quanto mais soubermos progredir, melhor. Deus nos dá a eterna capacidade, no esforço, no trabalho, na dedicação, faremos florescer tudo aquilo que o Pai nos envia. Na preguiça, na alienação, não saberemos progredir. E assim isso será muito triste para todos nós. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão, vibre em nossos corações por toda a eternidade. Que o Senhor nos acompanhe. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto divino, da fé, da saúde e da alegria. Que Nosso Senhor compreenda nossa vontade. Que possamos auxiliar, que possamos trabalhar, ter energia revigoradora para nos sentirmos cada vez melhor. Aqui, o planeta Terra é o planeta da ação, do labor, da dedicação a si e ao próximo. Sentindo a realidade do Evangelho, concentremos-nos em Deus, na Mãe Divina, e vamos pedir que ela nos ilumine e nos proteja. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre nos envolva, nos proteja, nos ilumine e nos liberte de todo mal. Que assim seja para todos os seres do universo. Amém. Evangelho no lar. Vamos nos concentrar e vamos orar, pedindo a Deus, a Jesus, aos mestres amigos, infinitos e leais, que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho.
laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então vamos nos concentrar nessas palavras de Jesus, na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estejamos ligados à força infinita do Pai. Concentremos-nos numa meditação profunda, fixando o chakra frontal. Jesus nos abençoe, nos cure, nos alivie. Vamos orar. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que Jesus nos acompanhe. Que os nossos corpos sejam protegidos pelo manto divino de Nossa Senhora. E que assim todos nós sejamos seres livres, independentes e felizes. Que a força do Divino Pai, do Divino Senhor, nos acompanhe por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós, rogai por nós. Que assim seja. Em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no Lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será, por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será, por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém.
Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje e agora o Evangelho no lar. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus 11 até 25. Pode parecer singular, que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força a esses não quer Deus abrir a força, os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade, não o acaso, quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que o compete prescrever-lhe o que devo fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências
Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Assim sendo, vamos observar que os humildes e os bondosos de coração têm abertura para Deus e que devemos nos tornar cada vez mais profundos, verdadeiros e leais para com todos os movimentos de nossas vidas. Concentre-se para realizar a sua meditação. Fixe o chakra frontal. Deixe seu corpo suave e leve e abra seu coração para Deus. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres. E que sejamos seres livres, iluminados, conscientes, realizando diariamente o Evangelho no lar. Que assim seja. Namastê. Vamos nesse instante ouvir serenar nossas vidas, esperar, avançar no caminho da luz, do amor e da verdade. Que a força infinita do amor venha para todas as criaturas do céu e da terra. Vamos ouvir agora e realizar o Evangelho no lar. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade. Depois de dar 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebeu 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo,